7. Nós estamos começando um projeto aqui do 7 sobre o podcast. E hoje é o primeiro vídeo que nós vamos apresentar. E o tema desse vídeo se chama Grêmio Estudantil. E com isso, a gente vai perguntar sobre esse cara, o que é o Grêmio Estudantil. Eu sou o Ian e o seguinte é Guilherme Fonseca. E o nosso apresentado será o... Eu me chamo Felipe Viana, mas todo mundo me conhece somente como Viana. Bom, vamos começar o nosso papo. Eu quero perguntar com você sobre qual foi a sua trajetória, tanto no início da escola até agora no final, para chegar a ser a líder do Grêmio Estudantil do 7. Foi uma trajetória longa, são 3 anos tentando trazer o Grêmio como algo que realmente represente os alunos. No primeiro ano, quando eu cheguei aqui, eu e mais 3 pessoas decidimos dar início, buscar o Grêmio. A gente teve conhecimento do Grêmio a partir do TCE, que é o Tribunal de Contas Estadual. Ele veio aqui, fez toda uma apresentação, apresentou pra gente o Grêmio. Então a gente resolveu ir atrás, buscar. Tanto que no momento que a gente foi atrás do Grêmio, em si só tinha 3 participantes do antigo Grêmio. Então, a partir do momento que a gente não entrou em cargos altos ou algo que realmente fosse marcado. Mas a gente conseguiu fazer o mínimo. A gente teve pouco tempo de ação, mas foi o suficiente para a gente ao menos conseguir uma reforma para a escola. Trazer de volta o jornalismo, fazer as coisas acontecer. E nessa trajetória toda, antes de você entrar no ensino médio, você pensava em participar assim, do Grêmio ou tinha outra forma de ver o ensino médio em si? Na verdade, o que eu imaginava para o ensino médio era simplesmente só aproveitar o tempo. Basicamente ficar como um aluno qualquer. Mas a partir do momento que eu cheguei aqui, no primeiro ano, eu já me tornei líder de turma, então eu vi que ser líder é algo que é gratificante, de certa forma, é algo que é legal de se fazer, é algo legal de se manter. Então, a partir do início da minha entrada aqui no set, a partir do momento que eu me tornei líder, foi aí que veio essa vontade de ir correr atrás do Grêmio. Eu tenho uma pequena dúvida, assim, porque eu não sei exatamente o que o Grêmio faz, ou para que ele serve exatamente. Eu não fico muito dentro dessas coisas que acontecem. Você poderia me explicar o que o Grêmio faz? O Grêmio seria toda a representatividade da escola com questão a alunos. Então, basicamente, se um aluno teve algum problema, seja na escola, ele procura a gestão e caso a gestão não resolva, eles podem recorrer ao Grêmio. A gente vai representar eles na gestão, tanto em questão de projetos, possíveis ações que possam ter. O Grêmio Estudantil seria a voz dos alunos, que garante que todos sejam ouvidos e tenha essa equidade dentro da escola. Outra pergunta que a gente pode fazer: qual seriam os cargos do Grêmio? Do mais baixo ao mais alto? A reformulação do Grêmio, antigamente seriam 14 cargos, mas com a nova formulação do Grêmio, que veio da SEDUC, são atualmente somente 10. E nesses 10 tem os presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, diretor de comunicação, mídias digitais e cultura, e diretor social e de esportes, cada um com seu suplente, que formam os 10 membros atuais do Grêmio. E, além desses 10 Grêmios, quais são os projetos principais que o Grêmio se encaixa na escola e fora da escola, envolvendo a escola? O Grêmio ele se encaixa em todo tipo de projeto, seja uma questão de notas, questão de projetos que podem acontecer, projetos de doações, projetos beneficentes, como arrecadação de alimentos não perecíveis, isso tratando de fora da escola. Arrecadação de alimentos, ajuda em qualquer questão que seja humana. E dentro da escola ele trata, como eu falei, ele representa os alunos. Então, se algum aluno tem algum projeto, algo que ele acha que poderia melhorar, que poderia ser mais divertido. Afinal, a escola não é só completamente estudo, a gente tem momentos de descontração. O SET é um exemplo disso. A gente tem um exemplo do momento de recreação que a gente tem todos os dias. Depois do almoço, aquele horário fica livre. Então, se um aluno chega e propõe alguma coisa, tipo um projeto de dança ou algo assim, a gente vai escutar, a gente vai tentar fazer acontecer. O Grêmio serve basicamente para tentar colocar tudo que
os alunos idealizam em prática. Você citou que vocês também fazem algumas pequenas ações fora da escola. Tipo assim, é só essas pequenas ações ou vocês têm algo muito maior fora para poder contribuir com a escola em si? Com a escola em si, a gente tenta, no caso de como houve há pouco tempo, a gente foi nas escolas, tipo, é uma rifa para a escola, então tem toda essa questão de a gente tentar fazer as coisas acontecerem, tentar fazer tudo acontecer, só que às vezes a gente não consegue ir muito longe. Como eu falei, o tempo do Grêmio, principalmente para mim que sou de terceiro ano, é algo muito escasso. Então, um ano é algo que pode ser bem difícil de fazer as coisas acontecerem, de colocar os projetos em prática e toda essa questão. Dos projetos em práticas que você falou, qual seria o projeto que você está dando como mais importante no seu mandato de presidente do Grêmio? Tem diversos projetos que eu pretendo fazer acontecer, mas atualmente tem um projeto que seria uma exposição cultural dentro da escola. Trazer um pouco da cultura do país, não só do nosso estado, mas de todos os estados. Tentar englobar todo mundo em uma só apresentação, englobando toda a área pedagógica, a área dos alunos e fazer todo mundo realmente conhecer o país como um todo. E, desculpa, mas tirando esse projeto, vamos pular mais um pouco com o que é que você acha que a gente pode fazer de melhoria com o Grêmio, com a escola e com as escolas em geral. O Grêmio, dentro de uma escola, ele tem o papel de buscar todo tipo de coisa que beneficie a vida dos alunos, que melhore o ambiente para os alunos. Então, como o Grêmio, a gente poderia buscar uma melhor qualidade, um conforto maior para os alunos. Como aqui no SET, a gente não tem colchonetes, a gente é uma escola de tempo integral. Então, aquele horário de recreação, muitas vezes, é o descanso de alguém. Só que por a gente não ter um ambiente adequado, a gente não ter colchonetes ou algo do tipo, as pessoas acabam só se jogando no chão. Então, gera aquele desconforto. Então, com o Grêmio, a gente pode buscar esse tipo de melhoria. Melhorar o conforto, melhorar a qualidade de ensino e sempre buscar o melhor para a escola, em geral. Eu tenho uma dúvida. Se eu quisesse entrar no Grêmio, quais são os requisitos? Para poder entrar, fazer alguma coisa, ajudar fora ou dentro da escola? Os requisitos dentro do Grêmio são ter responsabilidade, saber que você não está fazendo parte do Grêmio como se fosse algo que fosse te beneficiar. Te beneficia como pessoa, mas dentro da escola os benefícios são mínimos. Então, é fazer por querer mesmo. Então, precisa de ter muita força de vontade, ter confiança no que se faz, ter uma boa comunicação, saber que você vai estar lá como voz de 600 alunos, como é o caso aqui do SET. Então, precisa de muita responsabilidade. E saber que muitas vezes você vai ter problemas e que não adianta se estressar com isso ou perder a cabeça, é só tentar resolver da melhor forma possível. Hum, Bem explicativo. É, além disso, tu poderia me contar mais um pouco sobre a sua história, desde pequeno até agora? Bom, a minha história é simples, pra ser bem sincero. Entra toda uma questão de eu sempre ter sido líder, posso colocar assim. Eu sempre busquei ser o melhor no que eu fazia. Muitas vezes eu acabei deixando de lado, mas quando eu realmente me esforcei, eu consegui alcançar o que foi gratificante para mim. Então, por isso que eu falo que a liderança é gratificante. Ser líder é servir. Então, se você é líder, se você realmente quer buscar algo, você tem que crescer já com essa mentalidade de que não importa o que você faça, vai afetar alguém. Então, você precisa sempre seguir um caminho de bons hábitos, de tentar sempre ser o melhor, de tentar dar seu máximo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja algo complicado, tentar é a melhor forma de ao menos alcançar algo. Então, o que é que você deixaria para as pessoas que estão começando a estudar e estão começando o ensino médio a estudar? Bom, eu acho que para essas pessoas eu deixo aquela questão de ter muita responsabilidade,
buscar realmente se comprometer com a escola, porque é algo que, querendo ou não, garante o futuro, garante que as pessoas se tornem pessoas importantes, muitas vezes líderes até fora da escola. Então, é algo que demanda muito esforço, mas que no final vai ser benéfico em geral. Hum, tem alguma pergunta? Sobre o Grêmio ainda em si, quem que tomou essa iniciativa toda? Tipo, foi a gestora? Foi alguém maior? Foi alguém menor? Na Foi por uma verdade, necessidade? Foi por um motivo? o Grêmio ele é estipulado por lei. A SEDUC garante isso e até a lei das diretrizes de base da educação garantem isso. Então, toda escola de ensino médio ou superior tem direito a ter um Grêmio. Tanto que a gente tem o Grêmio das escolas e o Grêmio estadual, que seria algo acima já do Grêmio. Então, é garantido por lei que o Grêmio possa existir. Independente da gestão querer ou não, é algo que os alunos podem ter. A sua representatividade é garantida. Hum, então, você mesmo falou que é bom ser uma pessoa vencedora. E o que é que você fez para chegar nesse nível de vencedor? Bati muita cabeça com coisa de chato, tive momentos de estresse, mas que no final levam a gente a algo maior. Então, tem todo aquele caminho de é difícil, eu não quero ir por ali, eu não quero tentar, mas no final tentar sempre vai ser a melhor escolha. Porque mesmo a gente não tentando, a gente se mantendo em um local fixo, a gente se mantendo em uma posição fixa, algo vai prejudicar a gente. Então é melhor ser prejudicado, se sentir atacado por algo realmente maior que vai agregar na sua vida do que se manter dessa forma. Então, você carrega isso em si, que buscar sempre o seu melhor é a coisa mais gratificante que você consegue fazer. E com a sua experiência, tanto de líder como um estudante normal, o que é que você preferia ser se você começasse tudo de novo no ensino médio? Eu mais uma vez buscaria o Grêmio. Porque, como eu falei, para mim é gratificante, é algo que traz aquela sensação de bem-estar. Quando eu consigo elaborar um projeto, quando eu consigo fazer algo realmente acontecer, algo mudar. Porque eu não faço por mim, eu não faço por qualquer outra pessoa que seja próxima a mim, eu faço por quem vai vir depois de mim. Como eu falei, eu estou no terceiro ano, então muitas coisas que eu vou fazer esse ano vão acabar sendo de benefício para as pessoas que vão vir depois. Hum, Os próximos primeiros anos, os segundos anos que vão permanecer, então entra toda essa questão de querer fazer. E, assim, assim, vocês têm muito problemas com pessoas chatas ou problemas em si, fazer alguma coisa fora e dentro da escola? Às Pedidos vezes, absurdos, assim, no geral. pedidos absurdos é algo que as pessoas realmente às vezes extrapolam um pouco, mas o nosso maior problema às vezes é com pessoas que tentam prejudicar apenas por diversão. Tentam. Conheço essas pessoas. Exatamente. Então, a gente tem problema com esse tipo de pessoa, mas fora isso, em questão de projetos, o que realmente demanda da gente é tempo. E o tempo é algo curto, é algo que passa rápido. Então, nosso maior problema seria tempo e esse tipo de pessoa chata. Porque os pedidos, as pessoas sabem que a gente não consegue realizar tudo, então eles só pedem por diversão, basicamente. Hum. E se você tivesse um poder a mais de ser líder do Grêmio e pudesse danificar, não danificar, eu esqueci da forma como você fala, mas prejudicar essas pessoas que tentam fazer além mal pela escola e que tentam piorar a situação dos outros alunos, qual seria uma medida que você faria, assim, que você sabe que essa seria a medida principal? Para as pessoas que acabam prejudicando o ambiente escolar como um todo, eu acho que a melhor escolha é mandar em prol da escola, porque se eles não estão dispostos a aprender e prejudicam quem está tentando, a melhor coisa que se pode fazer é mandar embora de uma vez. Porque permanecer com esse tipo de pessoa perto só prejudica aqueles que realmente têm empenho e que realmente querem fazer as coisas. Então, mas sim, a gente pode tirar, mas a gente sempre tem que ter um projeto que consiga talvez melhorar essas pessoas que pensam que a escola não é nada e que não vai conseguir nada com essa escola.
Qual seria um exemplo ou um projeto que você faria para tentar ajudar essas pessoas? Muitas das vezes as pessoas acabam se mantendo naquela forma, elas buscam aquilo como se fosse algo divertido, elas não buscam aprendizado, elas buscam diversão. Então, se a gente não consegue dar diversão para elas na escola, se torna algo entediante, se torna algo que elas não vão querer participar. Porém, como tu falou de um projeto, eu acho que um projeto que seria algo que traria essas pessoas para a área de aprendizado como um todo, seria melhorar a qualidade de ensino. Trazer aulas mais práticas, algo mais interativo, em vez de ficar sempre na teoria. Como aluno eu falo, a teoria é sempre mais chata do que a prática. Hum, Então, entre essa questão de a gente estar sempre na teoria e nunca na prática. Qual seria uma outra pergunta que a gente poderia fazer O para ele? Grêmio, assim, ele realmente funciona? Ele realmente ajuda tanto os alunos quanto a escola, no geral? No geral, sim. Como eu falei daquele projeto, é algo que vai beneficiar todos, porque se ele realmente for aceito, se ele realmente acontecer, vai ser algo que vai garantir uma nota para muitas pessoas. Então, falando em alunos, os nossos projetos são sempre focados na área dos alunos. E com a gestão, a gente está sempre ali para dar apoio. Vamos dizer que eles precisem de gente para averiguar documentos, ver questão de notas, a gente vai estar sempre disposto a ajudar. Então, nessa questão de gestão, a gente também auxilia completamente a gestão. Da gestão, qual seria a função principal aqui? Porque a gente tem diversas dificuldades, não só na nossa escola, mas em todas as escolas que tem tanto particular, pública, não sei se tem mais alguma outra variação de escola, que é com os alunos principalmente de ensino médio e masculino, que eles gostam, além de fazer brincadeiras de mau gosto com as outras pessoas, eles gostam de usar coisas erradas, tanto legalmente como ilegalmente, como o SET e outras escolas, a gente tem uma fama de ser alunos que usam drogas. E qual seria o intuito que você faria para a gente tirar essa fama? Apresentar a realidade da escola. Em toda escola tem, mas o SET é uma escola onde a gente passa 9 horas do nosso dia. Então, querendo ou não, para pessoas que são usuárias, isso gera uma abstinência. Então, em outras escolas a gente não vai falar tanto porque é só um horário. Então, é um tempo que quem utiliza esse tipo de entorpecente acaba aguentando. Porque, querendo ou não, isso prejudica as pessoas. Tanto quem está utilizando quanto quem está ali só perto. Porque torna o ambiente mais tóxico, torna algo que não é legal de se conviver. Ninguém gosta de conviver com alguém que utiliza esse tipo de coisa. Então, entre essa questão de o SET ter esse problema por ser uma escola de tempo integral. Mas a melhor forma de lidar com isso é mostrar a realidade. A gente não tem tantos alunos assim. A gente tem sempre aquelas sementinhas podres, mas, claro, não são a maioria assim. Só que a imagem que é passada para fora da escola é que todos são assim. Que todo mundo acaba pegando fome por causa daquelas sementes. Principalmente, não sei se a gente pode falar o nome dessa escola, mas ela é bem conhecida por xingar as outras escolas, porque teoricamente esses alunos que estudam lá são os mais inteligentes. Não dizendo que quem estuda lá não seja, mas é dizer que todos os alunos que são de outras escolas sem ser eles são teoricamente burros e usuários de algum entorpecente já é errado. E qual seria um projeto ou uma coisa que você faria para mudar essa visão? Como líder, eu levaria para essas pessoas o conhecimento de verdade. Eu não sei tudo e nem sou capaz de saber tudo o que acontece e o que vai acontecer. Mas eu sei que a partir do momento que a gente realmente tentar se entender, todas as escolas vão se entender. Todos nós somos iguais, não diferem em nada. Assim como pode ter um gênio lá em outras escolas, aqui também pode ter. Então, querendo ou não, se achando superior ou não, todos somos iguais. Então, uma conversa com essas pessoas, realmente mostrar como é a realidade, como é a vida, seria algo que poderia abrir a mente. Uhum. Eu tenho uma pequena outra dúvida. É que como é que vocês se organizam? Se sempre é muito organizado, às vezes tem bagunça? Ou vocês se separam em pequenas equipes para cada coisa, com uma vai projeto, outra resolve outra coisa fora, outra coisa dentro? Como é que é a organização do Grêmio?
O Grêmio, como eu falei, ele tem aquela separação de cargos, então cada cargo trabalha em uma área. Como o Ian, representante do Grêmio na parte de mídias. Ele toma conta da música, em questão de divulgação de fotos e tudo, ele está sempre ali participando. Então a gente divide em pequenas áreas. Tanto que cada área vai cuidar de uma parte. Eu estou cuidando especificamente dos projetos. Eu estou tentando elaborar os projetos, fazer tudo da melhor forma possível para ser algo que agrade os professores e os alunos. Então, cada área do Grêmio vai lidar com uma coisa. O diretor de esporte vai ficar só com a parte do interclasse e relacionado aos jogos. E a gente mantém dessa forma para sempre buscar o melhor desempenho. E o desempenho que você quer colocar de mais top, qual seria? Fazer os projetos acontecerem da melhor forma possível, de forma agradável para todos, sem prejudicar ninguém, tanto os professores quanto os alunos, e trazer para a escola a verdadeira imagem dela. Porque nós estudamos aqui. Vocês chegaram esse ano, mas eu estou aqui há 3 anos e o SET é uma escola incrível. É algo que é difícil de explicar, porque é uma escola realmente que faz história na nossa vida. Então, eu quero mostrar essa imagem para todos, tanto para quem vem quanto para quem já saiu. Para eles olharem e falarem: caramba, o SET realmente é uma escola top, é uma escola de nível alto. Tanto que todo mundo tem essa visão que 7 não é isso, é aquilo, que muitas pessoas que estão no final do ensino fundamental querem passar para uma determinada escola e quando não consegue ficam desesperadas. Eu não vou mentir, eu mesmo fiquei desesperado quando eu não passei por 7, quando eu vi que eu não estava nem na lista. Eu estava na lista, mas não passei, ao ponto de eu chorar, ficar perguntando: agora eu tô perdido, não sei se vou para uma escola tal, vou para outra. E eu fui conhecendo pelo que eu conheço das escolas, eu fui ver que o 7 era o que eu mais me encaixava, porque é uma escola diversa e que, além de proporcionar um acolhimento com os alunos que querem ser acolhidos, a escola proporciona também um estudo de qualidade. A gente tem vários cursos que chamam a atenção de muitos alunos, mas eu acho que por falta da a fama que o SET tem de ser uma escola de pessoas que são mal criadas e usam coisas ilícitas, acaba dificultando a nossa vida na escola, porque se a nossa escola tivesse uma mídia mais um pouco melhor, seria com mais alunos e mais pessoas que iriam tratar o SET como ela deveria ser uma escola. Porque, querendo ou não, o SET é uma escola que foi puxada para que nem imitar as escolas dos Estados Unidos, tanto que poucas escolas aqui no nosso município têm piscina, e os que tem não funciona. E a única que eu saiba que funciona em si é o SET, que é utilizado não só pelos alunos diariamente, mas também por outras turmas de trabalho, tipo a base Arpão e a Marinha, que a gente percebe quando está bem limpinha porque eles estão usando. E a gente também pode proporcionar, como você mesmo falou que sou da mídia, a gente consegue também proporcionar uma mídia boa para a escola, com vários projetos em si, puxando como um sarau e entre outros. Sim, afinal, o Sarau é um projeto macro, é algo que sempre vai acontecer. É algo que acontece, se eu não me engano, desde 2017 e que vai permanecer acontecendo. É um projeto que mostra talentos e possíveis talentos que a gente possa ter na nossa escola. Então, entra toda essa questão de a gente divulgar em cima disso, trazer uma verdadeira visão do que é o SET. Porque a nossa escola tem capacidade de ser, não diminuindo as outras, mas a nossa escola tem capacidade de ser a melhor escola do município, tanto em questão de estrutura quanto em questão de ensino. Então, se a gente realmente buscar isso, não falo como representante do Grêmio, falo como aluno. Se os alunos buscarem realmente ter reconhecimento, trazer para a escola algo realmente de importância, vai ser benéfico para todos, vai trazer a imagem do set como ele realmente é. Colocar o set lá em cima, porque o set é uma escola de qualidade. Sim. Eu tenho só uma última dúvida, porque eu, como não conheço o Grêmio, não sei nada, só sei que ele é do Grêmio, e é só isso que eu sei do Grêmio praticamente. Como é que eu posso encontrar alguém no Grêmio se eu não achar a gestora ou superiores?
Nós estamos atualmente divididos em diversas salas, então o Grêmio ele sempre vai ter essa formulação. Muitas vezes ele vai ser dividido em primeiro, segundo, terceiro ano, como é o nosso caso. A partir do momento que eu sair, se o mandato continuar, todos os que estão abaixo já vão subir de cargo. Então ele sempre se mantém dividido. A melhor forma é sempre manter o Grêmio dividido, tanto para facilitar a vida dos alunos, para buscar, para conversar, porque muitas vezes você vê alguém do Grêmio como uma pessoa inalcançável, alguma pessoa que você não consegue conversar, que não consegue manter um diálogo. E muitas vezes já vê outra pessoa como alguém comunicável. Então, essa questão de alguém procurar do Grêmio estamos sempre divididos em salas e na estrutura da escola. E tanto que a gente tem até uma camisa que identifica que a gente é do Grêmio. Também tem essa identificação. E uma das coisas principais que a gente pode ressaltar sobre a nossa escola envolvendo são os esportes. Porque é uma escola que tem a estrutura de vários esportes, tanto atletismo como futsal, futebol, que nós temos o campo, quadra, piscina. E se a gente tivesse mais tempo e estrutura nos esportes, nós poderíamos fazer uma grande seleção, tipo a do Instituto Federal e a do GM, porque são escolas que são bem conhecidas e que têm uma grande fama de ser escolas ganhadoras de jogos escolares e polo. E qual seria o intuito que você poderia fazer para a nossa escola chegar ao nível dessas escolas no requisito do esporte? No esporte a gente tem diversas barreiras, afinal, muitas vezes as pessoas querem fazer esporte, só que o que falta é tempo. A gente está em uma escola de tempo integral, então o tempo é bastante corrido, é algo que demanda muito esforço das pessoas, então o que a gente poderia fazer no set é ter uma melhor divulgação, beneficiar os atletas, trazer eles algo que possa ajudar eles, auxiliar eles na vida tanto acadêmica quanto na vida esportiva. Como a gente tem piscina, a gente poderia propor mais utilização dela na questão de nado ou treino em si. Também temos o campo, poderíamos pegar times, formar times para ter um treino de verdade no campo. Afinal, nosso campo é funcional. Temos a quadra, então a gente pode englobar todos os esportes e ter uma divulgação em cima deles, para trazer toda essa questão de mídia, de as pessoas realmente quererem fazer parte, de se esforçarem para fazer parte. Acho que, para terminar, a gente pode fazer a última pergunta. Qual seria a sua mensagem para a gente e para as próximas pessoas que estão vindo de gerações, tanto na última ou nas novas que estão vindo de 2012, 2013 para cá? Qual seria a sua mensagem de uma pessoa que experimentou ser um aluno normal e o alto cargo dos alunos? Na verdade, não existe essa questão de autocargo. Eu sou aluno assim como vocês, só que eu escolhi representar. Então, a minha mensagem é basicamente: se esforcem, tragam consigo a mentalidade de que para vencer realmente precisa de esforço, precisa fazer as coisas acontecerem, precisa ter comprometimento com aquilo. Então, nós agradecemos pela sua vinda ao nosso Eu podcast. que agradeço pelo momento de fala, é algo Muito obrigado. legal de participar, é algo legal de ver acontecer. Eu espero que no futuro a gente tenha mais outras conversas, tanto com trabalho de projetos e entre outros, sobre a nossa mídia. E eu quero fechar com Tá no Set. É um intuito novo, é um podcast novo, que eu espero que seja um podcast conhecido e bem falado pelos alunos. Muito obrigado e boa tarde. E não se esqueça, você tá no set.
how'd I turn my shirt inside out, inside out.